Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente a mais um conteúdo da Academia Dynamics. Eu sou o Luiz e hoje vamos dar continuidade naquele tema que nós começamos sobre a Power Platform. Exatamente, muito bom, né? Vimos um pouquinho do poder daquela ferramenta e hoje começaremos a utilizar então uma das grandes soluções que tem aí, que é o que? O Power Apps. Isso, vamos começar conhecendo, vamos começar criando o nosso primeiro aplicativo, né? Vamos começar com ele básico e vamos evoluindo para até termos então o nosso aplicativo avançado. Antes de iniciarmos nossa aula, então, eu gostaria de pedir para vocês, não deixem de se inscrever no nosso canal, não deixem de clicar em curtir, de clicar no sininho para receber notificações. Isso nos ajuda, nos fortalece a cada vez mais continuarmos então trazendo sempre aí novos conteúdos para vocês. Legal? Então, vamos começar aqui, né, entendendo um pouquinho quando a gente fala em Power Apps. Isso, semana passada, então eu comentei com vocês sobre a Power Platform, que é o conjunto, né, de soluções aí para a gente poder então criar de acordo com a nossa necessidade. Conteúdo exclusivo hoje é o Power Apps. Exato. Então o Power Apps ele é exclusivo para a gente criar aplicativos. Quando a gente fala em criar aplicativos, ele é composto por três tipos de aplicativos. Nós temos o aplicativo de tela, que é muito aí conhecido no mercado como Canvas, né? O Canvas ele pode ser utilizado para você navegar através de um browser. Ele pode ser para você utilizar a partir de um tablet, a partir de um celular, né? Esses são os três tipos que o Canvas fortalece para vocês aí. Nós temos também aplicativos controlados por modelos ou model driven. Esse é mais especificamente para ser utilizado com o Dynamics. E nós também temos o Portals. Nós vamos ter uma aula também de Portals para você poder permitir que seus parceiros de negócio, né, como eu expliquei já, eles acessem e interajam com os seus dados de acordo com aquela permissão que você concedeu. Ok? Então hoje o foco é conhecermos o Power Apps e começarmos então a criar nosso primeiro aplicativo. Legal? Então, passando aqui para a parte prática da nossa aula, né? Temos aqui então a introdução teórica e agora a gente vem aqui então. Legal. Bom, por que eu sempre inicio aqui, né, pelo Dynamics? Vale lembrar que nós estamos utilizando o Dataverse e que, né, a conta que a gente utiliza é aquela mesma que você criou para ter a sua conta de avaliação dentro do Dynamics. É a mesma conta. Então eu estou aqui com a conta logada no Dynamics. Para eu acessar o Power Apps, basta eu abrir aqui uma nova guia, né, do meu navegador, digitar o endereço make.powerapps.com e ele vai então iniciar para nós aí o Power Apps. Isso, olha que legal. Sempre eu peço para que vocês validem se está correto o ambiente que ele trouxe para vocês, ok? Sempre vale lembrar para vocês utilizarem o mesmo legal. Então, essa aqui é a carinha dele. Isso, como que é composto então esse framework, né? Framework é aquele padrão, aquele modelo de trabalho, né? Então nós temos aqui do lado esquerdo o painel de navegação com as opções que você vai selecionar. Então a página inicial que nós estamos, nós temos uma opção para criar, né, os tipos de aplicativos. Nós temos aqui Learn, que ele vai direcionar para o Learn da Microsoft para você ter uma documentação. Quais são os aplicativos já existentes nessa conta que eu estou utilizando? Quais são as tabelas que eu já adicionei aqui neste ambiente, né? Quais são as tabelas que estão disponíveis? Se eu tenho o fluxo do Power Automate. Navegando aqui então para vocês conhecerem o ambiente, né? Isso, então ele vai trazer aqui só exibindo para vocês quais são, né, os fluxos que eu tenho. Esse fluxo aqui que da aula passada eu demonstrei para vocês criando um lead, né, a partir do aplicativo da academia. E
enfim, as soluções que a gente tem associado aqui também. Legal. Então hoje vamos focar para que vocês conheçam como criar o seu aplicativo do tipo Canvas. Então a gente vem aqui em aplicativos, né? O legal de vir aqui é que você já vê aquilo que você tem. Então, para que eu comece criando um novo aplicativo, na parte superior eu tenho até um botãozinho chamado Novo Aplicativo. E aí, como eu disse, eu tenho três tipos, né? Eu tenho aplicativo do tipo de tela, Canvas, controlado por modelos Model Driven, ou site, que é o Portals. Hoje iniciaremos aqui em aplicativo do tipo tela. Ok. Primeiro passo, a gente vai identificar então o nosso aplicativo. Então eu vou colocar o nome desse aplicativo aqui, meu primeiro app. Só para identificar, sempre lembro que o nome que eu utilizo nos treinamentos, né, são sugestivos, cada um vai colocar o nome que mais, né, lhe convir ou que for necessário, que for desenhado. E o formato, esse formato vale lembrar que é o formato de tela. Qual que você vai ser focado? Vai ser focado em telefone ou vai ser focado em tablet? E lembro que independente dos dois modelos que você escolher aqui de formato, também será possível utilizá-lo através do navegador. A gente vai utilizar isso aqui nesse momento. Ok? Então, defini aqui o nome do meu aplicativo, venho aqui no botão criar. Ele vai então estruturar um aplicativo para a gente, sem qualquer tipo de componente, e vamos então começar a adicionar os nossos componentes. Então ele trouxe aqui a estrutura de um aplicativo do tipo tela, porém sem nada. O que ele começa então? Do lado esquerdo, vocês podem ver que ele já trouxe aqui para mim um Screen 1, ou seja, é uma tela que eu vou ter. Qualquer aplicativo precisa de ter no mínimo uma tela. Legal? Então faremos o seguinte. Aqui nós temos essas reticências, né, três pontinhos na direita. Quando você clica tem algumas opções. A primeira opção que nós vamos utilizar aqui é renomear então esta tela. Vamos chamá-la de tela inicial, né? Mesmo conceito do nome, cada um vai usar o nome que melhor convir. Coloquei como tela inicial, mas ainda tem um detalhe, não tem nada. Na parte superior aqui, podem olhar um pouquinho nessa barra aqui que eu tenho algumas opções. Ó, na direita, eu tenho esse play aqui, ó, visualizar o aplicativo com F5 ou clicando aqui. Olha lá, eu não tenho nada, eu já estou executando o meu aplicativo, mas ele está em branco, sem qualquer tipo de componente, sem qualquer dado, ok? Então vou fechar aqui para voltar no modo de edição. Ele sempre dá umas dicas aqui, pode clicar no OK. Muito bem, então vamos começar a alterar o nosso layout, ok? Você pode definir os tamanhos, independente de ser telefone, tablet ou, como eu disse, para você utilizar no navegador, você pode definir os tamanhos. Aqui na parte esquerda inferior, eu tenho essa engrenagemzinha que você passando o mouse, ele tem lá o título de configurações. Clicando sobre ela, olha que legal, eu posso alterar o nome do meu aplicativo, eu posso colocar uma descrição mais completa, posso vir aqui alterar o ícone, quando você instalar o aplicativo, qual será o ícone a ser utilizado. E aqui eu tenho uma opção também do lado esquerdo, ó, tela. Aí a tela vai dizer o seguinte, legal, qual que é a orientação? Você quer paisagem ou você quer retrato? Né, vamos definir retrato. Então ele pede para eu aplicar. E aí, qual é o tamanho que você quer utilizar? Ah, eu quero utilizar, aí vocês vão definir o melhor tamanho. Se você estiver usando em navegador, por exemplo, você vai vir aqui, desabilitar essa opção de ajustar para caber, porque senão ele faz um formato padrão. E quando você clica você desmarca aqui para ajustar para caber, eu venho aqui em personalizado, ó, e eu posso definir o tamanho do meu browser, o tamanho do meu monitor. Só que se eu deixar esse carinha ativado, ele vai sempre redimensionar para o tamanho do meu dispositivo selecionado. Legal? Então eu vou continuar aqui dizendo que eu estou como padrão e eu estou com ele em retrato. Ok? Cada um vai escolher aquilo, né? Novamente eu repito, aquilo que for melhor. Então fecho esse carinha. Olha lá, já mudou o formato, já está aparecendo uma telinha de aplicativo para vocês olharem. Ah, mas está muito pequenininho para eu trabalhar. Não tem problema. Aqui na parte inferior, ó, eu tenho essa opção de aumentar o zoom para eu trabalhar.
Cada um vai deixar a tela no melhor formato. Eu posso ocultar essa parte das propriedades da direita, ó, que ele também aumenta um pouquinho a tela. Então cada um vai se identificar como melhor se habituar aqui para desenvolver, ok? Vamos começar então colocando um título nessa telinha, né? Ela está muito vazia. Então nós vamos começar colocando um título, criando uma tela inicial. Depois vamos então criar uma tela que terão dados associados, ok? Então criamos aqui. Para a gente inserir componentes, eu tenho duas maneiras de inserir componentes. Do lado esquerdo, eu posso clicar aqui nesse sinalzinho de mais, que ele vai trazer para mim quais componentes eu tenho, e eu posso selecionar o botão, o componente e arrastar para a tela, ou também eu simplesmente posso, na parte superior, eu tenho aqui um menu chamado inserir, com as mesmas opções, estão vendo? A mesma ordem, inclusive, né? Onde eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar um rótulo de texto, ou label para alguns que são mais, né, habituados. Então, adiciono aqui um rótulo de texto. Perfeito, então ele já assumiu aquela mensagenzinha que estava me dizendo que eu não tinha nada adicionado. E aí eu posso pegar esse cara, por exemplo, e usar como um título. Posso vir aqui, adiciono aqui de acordo com o que eu quero de layout. E do lado direito eu tenho as propriedades. Essas mesmas propriedades que vocês estão vendo aqui também estão disponíveis aqui na parte superior do lado esquerdo, só que aqui eu vou trabalhar tendo que selecionar cada uma. Aqui eu não quero, mais fácil então aqui do lado direito. Então a primeira coisa que nós faremos é o seguinte, olha, do lado esquerdo ele está dizendo que eu estou na propriedade do rótulo. E aí ele disse o seguinte, olha, o nome deste componente aqui, rótulo, está como label 1. Vou alterar sempre que eu pensando em maneiras que você rapidamente identifica qual é a finalidade daquele rótulo. Então vou colocar aqui LBL de label, né? Título principal. Muito bem. E aí esse mesmo texto é o texto que está aqui dentro e que está aqui também nessa propriedade. Então o texto, vou digitar o seguinte, meu primeiro aplicativo. Pressionei o Enter, ele refletiu então o meu texto aqui dentro. Mas está muito feio. Vamos continuar formatando então. Vamos, primeira coisa, centralizar. Aqui logo abaixo eu tenho alinhamento de texto. Centralizei esse cara. Quero aumentar a fonte, então o tamanho da fonte está 13. Vamos colocar o que? 22. Ficou mais bonitinho. Então cada um vai começando a se identificar qual que é o melhor layout que você quer. Vale lembrar que você pode adicionar imagem também de fundo, nós faremos isso. A fonte, eu vou deixar essa, mas eu posso alterar qual fonte que vocês preferirem, né? E assim por diante. Cor, descendo aqui um pouquinho, eu tenho as cores. Então a cor aqui da fonte está preto e eu posso mudar o fundo, né? O background. Eu gostaria de ter um título chamativo. Então vou colocar aqui, por exemplo, esse carinha, coloquei laranja, né? Venho aqui, a fonte não ficou legal, então venho aqui na fonte e vou colocar, por exemplo, branco. Opa, já deu um destaque no meu aplicativo, né? Mas eu queria que fosse negrito, não tem problema, na espessura da fonte eu seleciono negrito. Olha que bacaninha, começamos então a ter uma identidade visual. Se eu executá-lo, aqui o F5 ou clicando nesse play, olha lá. E olhem que legal, eu posso vir aqui, como eu escolhi telefone, né? Eu posso vir e escolher o tamanho da tela que eu quero definir como padrão, tá? Não é obrigatório, é um padrão. Então, por exemplo, vamos pegar uma telinha legal aqui, Apple. Olha só, vocês já começam a ter uma noção de como o aplicativo será visualizado no celular. Legal? Então, voltando para a edição. Não quero que mostre novamente essa telinha. Aí, como eu disse para vocês, vocês podem colocar uma imagem também. Então eu posso vir aqui no inserir, e aí eu tenho aqui, dentro de mídia, né, no grupinho mídia, eu tenho imagem. Ele adiciona um componente que vai ser do tipo imagem, vazio. E aí do lado direito, voltamos nas propriedades dessa imagem, vamos alterá-la. Então, imagem background. Só chamando assim, cada um vai pôr o nome que quiser. A imagem ainda não está selecionada, estão vendo aqui que está nenhum? Basta eu vir aqui
e pedir para aqui, ó, tá vendo? Adicionar arquivo de imagem. Ele vai abrir aquele diálogo do Windows, que é comum para nós. Cada um vai pegar a imagem que melhor convir, ou que estiver fazendo parte do escopo do seu desenvolvimento. Né? A gente, quando está desenvolvendo, não coloca a imagem que a gente quer. A gente coloca a imagem que é definida pelos padrões da empresa que nós estamos atuando. Né? E aí você redefine o tamanho da sua imagem, tá vendo? Ah, não vou ter só essa imagem e um único botão. Então eu posso fazer com que a imagem seja redimensionada para que ela ocupe quase todo, né, o fundo do aplicativo. Por exemplo, aquela aqui, beleza. Olha que legal. Vendo como fica. Olha que bacaninha. Perfeito. E aí agora fazemos o seguinte. Bom, adicionei então um label, adicionei uma imagem. Agora nós vamos adicionar o que? Botões. Ok? Estou na tela principal. Na tela principal será definido que é o seguinte, olha, que opções que esse aplicativo vai ter para o meu usuário. Nesse caso nosso aqui, nós começaremos a fazer um aplicativo simples, onde os seus usuários acessarão os clientes potenciais, né, os seus leads. Eles estarão lá em contato com os clientes, né, com seus leads, e para isso ele precisa ter acesso à base. Perfeito? Vamos adicionar um botão aqui também na parte superior, inserir. Vou recolher até essa parte esquerda. Opa! Não, deixa ele exibindo aí. Vou aqui adicionar um botão. Ele sempre adiciona no topo. Então eu desço esse botão. E aí, do lado direito na propriedade, vamos mudar aqui então o nome. Primeira coisa, BTN Leads. Leads, para quem não conhece, é cliente potencial. BTN Leads. Aí a gente coloca aqui no texto clientes potenciais. E aí você dimensiona o tamanho que você vai deixar esse botão ser exibido. Posso vir aqui, simplesmente fazer um botãozinho bem visto, né? Muito bem. Gosto sempre de ver como está ficando, né, na tela, se está sobrando muito espaço, se for colocar mais opções. No caso aqui, vamos descer um pouquinho então esse título, vamos descer o logotipo, o botão e dar uma olhadinha. Pode ver que ficou um pouquinho já melhor redimensionado. Layout, cada um vai trabalhar da melhor maneira. Muito bem, mas voltando na execução, o botão está lá. Porém, ele não tem nenhuma funcionalidade associada. Eu tenho apenas o que? Então, um front-end inicial, né, uma tela inicial, com um título, um logotipo, né, uma imagem de fundo, e um botão chamado clientes potenciais que não faz nada. Então, vamos dar vida para esse botão. Para a gente dar vida para esse botão, a gente pensa o seguinte, legal, quando o usuário clicar aqui, ele vai direcionar então para o meu cadastro de clientes potenciais. Para que isso ocorra, então, eu preciso de quê? Ter uma tela. Sempre que eu criar atalhos, novas telas para ele navegar, eu preciso de ter uma tela igual a essa daqui. O que eu faço? Eu tenho duas maneiras de adicionar tela no meu aplicativo. Eu posso duplicar aqui nessas reticências, ó. Eu posso duplicar essa tela, ele vai criar uma segunda tela com os mesmos componentes, adicionando aqui underline 1, porque já existe. Ou eu simplesmente posso vir aqui, ó, já que acima eu tenho essa opçãozinha, ó, nova tela. E aí ele já sugere alguns layouts. Nós estamos trabalhando com layout em branco neste momento. Estamos com o básico, né? Estamos na fase inicial de aprendermos a criar nosso primeiro aplicativo. Continuo aqui então em branco. Igual fizemos aqui anteriormente, vamos modificar, né, alterar o nome dessa tela. Vamos aqui renomear, vamos chamá-la de tela cliente potencial, ou então tela leads, né, que para ficar associado ao botão, né, mais intuitivo. Então, tela leads. Agora, gente, nós vamos começar a trabalhar com dados. Legal? Só que assim, aqui, ó, do lado esquerdo eu tenho aqui, ó, dados. Nesse momento eu não tenho nada, não estou vinculando nenhuma tabela com esse aplicativo.
primeiro passo então que nós faremos é adicionar aqui então, ó, eu posso vir aqui ou eu posso vir aqui, ok? Os dois têm o mesmo sentido aqui, a mesma função. Nós vamos localizar o que? Vocês estão vendo aqui, ó, tabelas. Eu posso utilizar tabelas que são lá do Dataverse dessa mesma conta deste ambiente. Eu posso utilizar alguns modelos de inteligência artificial. Nós vamos em aula avançada falar sobre isso. Ou eu posso criar também meus conectores, né? Como eu havia falado na apresentação da Power Platform, você pode ter N conectores. Ó, eu posso conectar com uma tabela do SharePoint, eu posso me conectar com o e-mail recebido, eu posso me conectar aqui com a SQL Server, eu posso criar conector personalizado se a minha conta permitir. Então vamos começar utilizando a tabela do Dataverse. E aí nós vamos pesquisar aqui então. Ó, quando eu digitei cliente, ele vai buscar todas as tabelas que o nome da tabela tem o texto cliente. E aí tem aqui, ó, clientes potenciais. Clico sobre ela e aí ele começa então a adicionar essa tabela no nosso aplicativo. Que legal! Então eu já tenho agora uma tabela adicionada ao meu aplicativo. Voltando aqui então para o nosso aplicativo, nós estamos aqui com a tela de leads vazia. Perfeito? Vamos começar então a colocar o nosso título aqui também. Vai ser legal a gente seguir um padrão, né? Para o cara não clicar no botão lá leads e vir para cá, oba, onde eu estou aqui, quem sou eu, né? Vamos começar fazendo o seguinte, olha, na tela inicial eu quero seguir esse mesmo layout, então eu posso clicar aqui sobre ele, posso copiar, só para manter o padrão, tá, gente? Vocês podem adicionar outro. Venho aqui, clico sobre essa tela vazia e pressiono um Ctrl V. Como eu disse, ó, ele duplica, mas sempre acrescentando o underline 1. Vamos renomeá-lo então. Esse cara vai ser chamado LBL, título, leads, só para identificar onde ele está. E aí no texto, eu vou colocar aqui o seguinte: clientes potenciais. Para ele, pelo menos, ele vai se situar dentro do aplicativo. Então, passei a ter aqui agora um título. E agora, o que nós faremos? Vamos fazer, então, que a tela principal direcione para essa tela aqui quando o usuário clicar lá naquele botãozinho de clientes potenciais. Depois a gente segue dando vida dentro dela aqui. Voltando aqui, então, na tela inicial, o que acontece? Vamos clicar sobre clientes potenciais. E aí, como ele é um botão, do lado esquerdo aqui, podem ver que ele já seleciona a propriedade onSelect. OnSelect é quando você, se você estiver usando um celular, você vai utilizar lá para o touchscreen, ele vai entender que você selecionou, ou se você estiver usando o mouse normal, de qualquer jeito vai ser acionado então a propriedade onSelect. E aí, então, como eu disse, eu quero que ele navegue para essa segunda tela. Então eu vou clicar aqui onde está escrito false, vou apagar e vamos começar com o seguinte comando, ó, navigate. Ele identificou o comando aqui já no IntelliSense e ele fala o seguinte: legal, você vai para onde? Podem ver que na parte superior o IntelliSense ainda continua te sugerindo, olha, onde vai ser o destino dessa navegação, né, que você vai direcionar. Eu começo a digitar o nome da tela que eu vou. Tela, olha lá, ele mostra tudo que começa com tela. Então eu venho aqui em tela leads. Se eu digitar um ponto vírgula, ele fala o seguinte: que tipo de transição que você quer? Transição é como a tela se movimenta. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o cover. Fecho aqui então o parênteses e executo. Quando eu clicar aqui no cliente potencial, é a maneira como a tela vai transicionar para a segunda tela. Olha só, ela transicionou como se estivesse rodando aqui, né? Rotulando para a esquerda. Ah, não gostei. Posso vir aqui, cada um vai achar aquilo que é melhor. Volto para a tela inicial, clico sobre clientes potenciais e aí eu quero mudar esse cara aqui. Então apago aqui, ponto. Vamos pegar um outro aqui, por exemplo, ó. Né? Vamos pegar qualquer um aqui, só para vocês verem o que acontece. Perfeito, executo. Clientes potenciais, ah lá.
Ele dessa vez foi para a direita. Então, vocês veem, são opções que você tem. Se você não pôr nada, ele simplesmente some e aparece a segunda tela. Ok? Então, cada um vai utilizar aquela opção que mais lhe convir. Repito. Perfeito. Voltando aqui, então, não temos mais neste momento o que fazer na tela inicial. Vale lembrar, gente, que também é legal vocês salvarem o seu aplicativo. Porque caso caia a conexão ou você feche, você vai perder o que você está fazendo. Então, vou salvar aqui, só para eu também estar com o meu atualizado. Perfeito. Então, eu vou agora, como eu disse, adicionar os meus leads, né, nessa tela. Para isso, eu já adicionei então uma tabela ao aplicativo e agora nós vamos selecionar o que? Vamos colocar um grid que exibe para vocês, os clientes. Esse grid dentro do Power Apps é conhecido como Gallery. Aqui na parte de inserir, ó, eu tenho aqui só achar o grupinho que ele está aqui, gente, só um minutinho, vamos lá. Aqui, ó, galeria vertical, tá no popular. Galeria vertical. Então ele já sugere, vocês vão ver que é bem legal. Deixa eu acertar ela aqui. Vocês verão que é muito legal esse carinha aqui. Deixar um espacinho para a gente pôr botões. Perfeito. Aí ele fala o seguinte, bom, você sugeriu aqui então eu utilizar uma gallery, mas a gallery também não está associada a uma fonte de dados. Aqui na direita, vamos começar antes de mexer na fonte de dados, alterando como sempre o nome. Então vamos colocar aqui, ó, tá vendo Gallery 1? Vamos colocar assim, ó, GAL, né, a abreviatura de Gallery, Leads. Perfeito. Fonte de dados, ele vai exibir qual tabela ou quais tabelas que você já adicionou no seu aplicativo. Então nós adicionamos aqui clientes potenciais. Beleza. O que vai acontecer? Ele fala o seguinte, bom, qual o modo de exibição que você quer? O que significa modo de exibição, gente? Modo de exibição, aqui eu vou fazer uma associação com o Dynamics, porque é do Dynamics que ele pega. São essas exibições que eu tenho aqui, ó. Quais são os formatos que eu quero? Qual é o formato de dado que será exibido no meu grid? Vou utilizar essa mesma aqui, só para a gente manter esse padrão que depois será exibido para a gente comparar. Clientes potenciais via app Academia Dynamics. Então venho aqui, esse cara aqui, ó, clientes potenciais, basta eu selecionar. Então, pessoal, colocamos aqui então nossa fonte de dados. Não preciso preencher modo de exibição, só mostrei para vocês saberem de onde vem esses modos de exibição. E os campos, né? Eu selecionei o que? Eu selecionei aqui que o body 2, que é essa linha aqui, é o e-mail. O subtítulo 4, que é o meio aqui, é o telefone comercial. E a primeira linha é o full name. E aí, como eu tenho somente um cliente na minha base, ele vai demonstrar somente um cliente. E aí ainda posso fazer o seguinte, eu posso entrar e criar um formulário com mais detalhes para isso. Vamos fazer isso aqui para dar uma olhadinha então. Vamos adicionar mais uma tela. Agora eu vou duplicar a tela para aproveitar esse mesmo layout. Então venho aqui, ó, duplicar tela. Ele adiciona abaixo. Então vou recolher essas demais aqui. Vou colocar aqui, renomear como tela leads detalhes, que serão os detalhes do meu lead. Aqui, o título, vou alterar para leads detalhes. E aí, detalhes do cliente potencial. Aqui nós vamos remover essa gallery, porque vou adicionar um formulário. Isso, ele também tem um template de formulário. Aqui em inserir, ó, formulário de edição. É a mesma coisa da galeria, gente. Então vou colocar aqui form lead. Qual fonte de dado? Meu cliente potencial. Ele sugere alguns campos.
Perfeito? Nós vamos modificar. Eu não quero nenhum desses campos aqui, deixa eu ver. Aliás, nós vamos deixar o nome, o tópico, vou remover razão do status, vou remover. Eu posso também, gente, clicar sobre ele e deletar, tá? Apertar o botão delete. Mas só para vocês verem os recursos que eu tenho aqui. E aí, adicionar campos. Então nós vamos pegar aqui o campo e-mail. Opa. E-mail. O campo telefone comercial. Adiciono. E aí ele também deixa com que aqui eu posso, veja os detalhes, né? Com que eu mova de lugar. Posso pegar ele e arrastar para o final aqui, ó. Eu acho melhor. Telefone em cima do e-mail. E assim por diante. Vocês vão vendo, né, qual é a melhor posição. Vamos aumentar um pouquinho a tela e trabalhar melhor esse layout aqui. Então, ó, eu não quero que seja assim, meio nesse formato feio, vamos falar assim, né? Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, esse aqui, e vou descer. Opa. Colunas, não quero 3 colunas, quero uma coluna. Ah, ele já redimensiona para mim. Então, esse momento aqui que é para trazer para exibição, o campo nome ele é fechado para edição. Você não altera neste momento. Nós vamos trabalhar depois o CRUD, né? A criação, a alteração, leitura, update, exclusão. E aí vocês vão editar cada campo desse daqui. Nesse momento, então, nós vamos trazer apenas para que vocês vejam os detalhes desse cliente. Para isso daí acontecer, então o que nós vamos fazer? Nós vinculamos aqui então que eu estou com a tabela, ó, o formulário ele está com a tabela do cliente potencial. Beleza, mas qual cliente potencial que ele vai exibir? Né? Aqui ele está dizendo assim, beleza, se eu pegar aqui, por exemplo, olha o que vai acontecer. Vamos fazer um simulado aqui. Então vamos aqui nesse lead, ó. Então, nesse detalhe, vocês veem que eu tenho aqui uma flechinha para a direita. Então essa flechinha para a direita também tem aqui, ó, um select. E aí eu vou dizer o seguinte, cara, você vai então, aqui ele já traz um select para mim, ó. Você vai para a tela de leads detalhes, né? Muda aqui o select para navigate, porque eu vou mudar de tela, não vou selecionar o registro. Beleza, vamos fazer um teste rápido. Ó, cliente potencial. Venho aqui na flechinha, ele foi para o formulário, mas o formulário não trouxe nada. Poxa vida, Luiz, por que o formulário não trouxe nada? Porque eu não vinculei o formulário ao registro. Para isso, o que acontece? Volto então lá no meu formulário dos detalhes, né, no Form Lead. Dentro do Form Lead, eu tenho uma propriedade aqui no conjunto de propriedades avançadas. Então, o que acontece aqui? Vamos localizar, ó, o item. Tá vendo? Ele está dizendo o seguinte, beleza, o data source, né, a minha tabela de origem, é clientes potenciais. O meu modo de iniciar é modo de edição. Mas, qual item que eu vou exibir? Ele vai ter que trazer, gente, aquele item que está sendo exibido na minha gallery. Então, eu vou pegar aqui, ó, gal, minha gallery de leads, ponto, selected, só ponto selected, beleza. Olha lá, ele já até começou a exibir aqui pra gente, ó. Estão vendo? Então ele já exibiu aqui, então já funcionou. Legal? Só que ele está ficando sempre exibido, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa gallery aqui, desse formulário, perdão. Aqui tá, isso, pronto. Vocês podem ver, ó, que se eu voltar aqui, por exemplo, né, pedir para que execute o aplicativo, clicar na flechinha de detalhes, ó, agora ele trouxe certinho. Estão vendo? Então ele trouxe. Só que se eu fechar, aqui no modo de edição, vocês podem ver que os dados ficam aqui. Então agora nós vamos adicionar um botão também nessa telinha. Será um botão para que ele volte para a tela que fez a chamada. Vamos adicionar aqui na parte inferior. Ó. Eu tenho aqui, dentro de inserir, eu tenho alguns. Vamos dar uma olhadinha aqui qual que será melhor para a gente colocar. Vamos só ver aqui.
Vamos localizar aqui o voltar. Aqui, ó, seta voltar. Então ele coloca aqui na parte superior, a gente desce ela e aí a gente vai colocar alguns simples códigos, tá? Então nesse momento nós estamos trabalhando apenas com a exibição. E aí começo aqui então na propriedade mudando o nome dele para btn voltar. E no onSelect dele nós vamos fazer o seguinte. Então nós vamos adicionar aqui então um comando, gente, que vai limpar o conteúdo desse formulário quando eu retornar. Então será que o reset form. E qual é o nome do meu formulário? Form lead. Perfeito. Ponto vírgula duas vezes para ser uma nova linha de comando. E nós vamos utilizar o back para ele retornar para o formulário chamador. Então, salvo ele aqui. Vamos executá-lo a partir da tela inicial, para a gente ver o fluxo bonitinho, né? Clientes potenciais. Ó, aqui está legal. Se eu clicar aqui em retornar, ó, ele retorna. Se eu fechar, vamos ver o comportamento que está aqui na edição, né? A edição vai trazer os dados, só que ele já fez um reset nele para não gravar os dados para o próximo cliente. Então eu estou fazendo o que? Navegando com uma fonte de dados, ok? Então nós vimos o que? Vimos como é criar um aplicativo, vimos como é adicionar uma tabela nesse aplicativo e vimos como utilizar uma galeria de dados para eu navegar até um formulário. Não estamos interagindo ainda com estes dados, gente. Então hoje o nosso papel aqui é mostrar para vocês como que é criar um aplicativo, como é bem tranquilo. Legal? Se vocês quiserem criar um aplicativo e acessar pelo celular, basta baixar o Power Apps, isso na sua loja de aplicativos, seja na Play Store ou na Apple, né? O que vai acontecer? Você tem que entrar com a mesma conta que você está utilizando aqui para o Dynamics, você vai utilizar no Power Apps, ele vai mostrar para você que você tem esse aplicativo e você vai executar. Tá? Não é igual um aplicativo criado especificamente para celular, que vocês vão lá, instalam o aplicativo específico e navega. Não, ele vai sempre navegar a partir do Power Apps. Então o usuário vai ter o cliente do Power Apps, ele não vai conseguir editar, mas ele tem o cliente do Power Apps com os aplicativos que você vai disponibilizar para ele, ok? Para você disponibilizar um aplicativo, nós temos aqui, ó, na tela inicial, você tem que ser o seguinte, pensando numa organização, por exemplo, quem é o proprietário vai sempre visualizar o aplicativo. Se você estiver numa organização, você vem e executa essa funcionalidade aqui de compartilhar. E aí você vai começar a adicionar os e-mails de quem são os usuários que terão permissão de navegar no seu aplicativo. Tá? Então vale lembrar, gente, que essa foi a aula introdutória para a gente começar a navegar em aplicativos, a criar aplicativos via Power Apps. Nós vamos começar nas próximas aulas aprofundando e vocês vão conhecendo mais recursos, ok? Então fiquem comigo para as próximas aulas. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Peço novamente para que não deixem de se inscrever em nosso canal, clicar em curtir, compartilhar nossos vídeos, clicar no sininho para receber notificação e aguardo vocês então para o próximo vídeo, que a gente vai continuar falando de Power Apps, vamos continuar aprofundando até vocês conseguirem então criar um aplicativo bem poderoso de acordo com aquela expectativa que vocês têm da Power Platform. Legal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.